Estou na linha agora com o deputado Iglesio, vai conversar conosco sobre esse período, né, de pandemia, e é bom também conversar com o deputado Iglesio nesse momento, não só por ele ser parlamentar, mas por ele ser médico, e é importante ouvir especialistas nesse momento que nós estamos vivendo, né? Período de combate aí a esse vírus novo no mundo todo. Deputado, muito boa tarde, obrigado por nos atender. E ontem o governador, né, ele usou um material gráfico feito pelo senhor durante a coletiva, confirmando aí uma tendência de crescimento desses casos no interior do estado. E para o ouvinte entender, essa projeção que o senhor fez, que foi utilizada pelo governador ontem, de subida dessa linha, vai até que momento do mês de junho no interior? Boa tarde novamente. Tudo bem, João, obrigado pela oportunidade, um forte abraço a você e a todos que nos escutam agora. Eu fico feliz de estar, na verdade, ajudando o Maranhão num momento importante como esse da passagem da pandemia. Diariamente encaminho impressões ao governador do estado, que tem sido muito decente no sentido de ouvir as pessoas. A gente sempre ressalta a necessidade do governador manter esse diálogo com os técnicos, e eu, como professor universitário, doutor em fisiopatologia experimental, conhecedor de método estatístico, tenho ajudado bastante também, e ele tem sido muito receptivo a essas sugestões aí. Esses gráficos que a gente tem desenvolvido, eles partem da coleta de dados do boletim da Secretaria Estadual de Saúde, que tem disponibilizado uma quantidade interessante de informações. Então a gente começa a construir gráficos em cima deles, analisar tendências, e tendências tem que ficar muito claro para a população que não é uma bola de cristal que a gente acerta o futuro, acerta o número da Mega Sena, não, a gente faz estimativas prováveis quando as condições se mantêm. E quais são as condições que precisam ser mantidas para que ao final de junho a gente tenha uma mortalidade muito reduzida dentro da ilha de São Luís? É que as pessoas respeitem as medidas de distanciamento social, a higiene sanitária, lavar a mão com água e sabão sempre que possível, utilizar o álcool gel quando não puder lavar a mão com água e sabão, utilizar máscaras em qualquer local em que tenha mais de uma pessoa, em que haja qualquer tipo de aglomeração. As pessoas precisam ser radicais no uso de máscara por pelo menos 2 meses, para nós, a partir daí, pensarmos em flexibilizar. Faço aqui, aproveitando a oportunidade, um comunicado para que as empresas testem os seus funcionários, que adquiram testes rápidos para verificar quem já teve coronavírus, quem já está curado. Escrevi um artigo para um jornal dessa semana da ilha, que nós precisamos testar as pessoas para que quem esteja imunizado possa voltar a produzir, que quem, por exemplo, o médico, o profissional de enfermagem, que já está curado, que sejam remanejados para um hospital, para que a gente comece a voltar a operar os pacientes que têm câncer, os pacientes que têm os problemas de hérnia, de vesícula, as inúmeras filas que têm se acumulado aqui, infelizmente, enquanto a gente vive esse momento de pandemia em que só se fala, em que só se trata de coronavírus. É hora de falarmos sobre a nova normalidade e preparar, nos próximos 15 dias, o retorno das atividades, aos poucos, respeitando os limites dentro aqui da nossa cidade, da nossa ilha, do nosso Maranhão. No interior, a situação é muito complicada. Você me perguntou no começo, o que acontece no interior? O interior está vivendo aquele pico de crescimento muito rápido. Então, para quem nos escuta, eu sei que a Rádio Mirante AM tem um alcance gigantesco no Maranhão, e a gente fica feliz de poder ter um espaço democrático como esse. Você que está no interior do estado, na sua cidade, só saia de máscaras, só saia de casa de máscaras, e se for em extrema necessidade. Fazendo isso, você está protegendo a sua vida, a das pessoas que você gosta e das pessoas que você deve se preocupar também, que são das pessoas que a gente também não conhece. Até assistir do jeito que está no interior, nós, se a gente fosse deixar a coisa como está, nós poderíamos passar de 5.000 casos por dia.
até a primeira quinzena de julho. Então isso é perigosíssimo. O interior do estado não tem estrutura, João, para fazer um tratamento adequado na imensa maioria das cidades. Mostrei um vídeo de Pinheiro essa semana, o hospital principal de urgência da cidade sem uma estrutura mínima de oxigênio, de respirador, pacientes maltratados em cidades grandes que receberam repasse e que fizeram belíssimos carnavais. Que pena que não deixaram um pouquinho do recurso do carnaval para estruturar o sistema de saúde e pessoas agora estão morrendo. E como o senhor está falando, e que chama atenção, a gente começou o programa falando sobre isso. O gráfico que o governador mostrou ontem, feito pelo senhor, essa subida nos números do interior nos dá uma preocupação maior por conta disso. A maioria, deputado, dos municípios não tem um hospital público bom, e você imagina que, diferentemente, por exemplo, de São Luís e algumas poucas cidades aqui do estado, não tem nem aquela opção da rede privada, né? Então, esse é o risco por conta da estrutura hospitalar. Né? Eu não captei o final da pergunta porque está falhando a ligação. Falando sobre o risco grande desses números subirem no interior do jeito que o senhor mostrou, né, com base nas informações da Secretaria, por conta da estrutura hospitalar que é longe do ideal, né? Os leitos do interior hoje ainda estão longe do ideal, sim. Nós vamos ter aí até o final do mês de junho cerca de 80% dos casos até o final do próximo mês de coronavírus vão ser no interior do estado do Maranhão. A ocupação de leitos no interior do estado tem subido de uma maneira muito alta. Enquanto aqui em São Luís a gente já começa a ter boas notícias de menos pacientes nas UPAs, que foi uma combinação do uso de máscara com esse finzinho do lockdown, que teve algum efeito também, mas não foi o principal. O principal foi a redução das atividades com a utilização de máscara na rua. E eu provo isso de maneira muito técnica nos gráficos que publiquei hoje no meu perfil, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Portanto, a gente tem que fazer o que a Coreia do Sul tem feito, o que Singapura tem feito, o que a Península de Hong Kong tem feito. Situações, cidades, estados, países que a população utiliza de maneira disciplinada, agressiva, as máscaras, não tira a máscara fora de casa. Se tiver parente dentro de casa com Covid-19, usa a máscara dentro de casa, respeita os cuidados básicos, a gente vai conseguir manter isso e nós vamos vencer essa pandemia. Agora, quando, muito provavelmente, a gente vai começar a poder flexibilizar um pouco mais a nossa rotina no final de julho, na primeira quinzena de agosto. Mas digo, vai ser um ano que a gente vai ter muita dificuldade ainda, enquanto seres sociais que somos e de múltiplas necessidades como as que temos. Deputado, agora aproveitando a entrevista, pedindo que o senhor faça essa análise enquanto médico, né? Porque uma polêmica que se criou e até se politizou esse assunto é quanto ao uso de um medicamento, a cloroquina. Alguns médicos dizem, né, que o ideal é ministrar doses de cloroquina no começo da infecção, outros já acreditam que só é necessário utilizar se o paciente evoluir para um quadro mais grave. Qual é a sua opinião, deputado, nesse assunto? Na verdade, João, eu tenho a opinião dos grandes grupos de pesquisa do mundo. Hoje mesmo saiu mais um artigo, o maior artigo já publicado até hoje sobre coronavírus, sobre o uso de cloroquina em pacientes, e não mostrou qualquer benefício, e ao contrário, nos pacientes, como foram muitos pacientes, teve paciente inclusive que teve problema cardíaco sério, com risco de óbito e óbito por uso de cloroquina, como eles utilizaram em muitos pacientes. Então, cloroquina não resolve coronavírus em nenhuma fase. O que resolve coronavírus é você sentiu os sintomas, procure um médico, faça exames para saber como está o seu organismo, se está inflamado, se a proteína C reativa está alta, se o dedímero está alto, para que se possa entrar com um antibiótico para evitar uma infecção secundária. E aí a gente pode usar inclusive a azitromicina, sim, porém não é o único. Outros antibióticos podem ser utilizados. Se o paciente tiver o dedímero muito alto,
ou for obeso, tiver fatores de risco, tiver câncer, ele começa a utilizar uma heparina de baixo peso molecular, que custa caro, portanto é um tratamento que precisa ser regulado pelo médico, ele precisa examinar. Se o paciente tem casos moderados a graves, no final da primeira semana a gente utiliza doses de corticoide e aí faz o manejo clínico do paciente precocemente. O maior crime que foi cometido pelo Ministério da Saúde, orientação do senhor Luiz Henrique Mandetta, infelizmente, porque os técnicos que deram as notificações para ele, as informações erraram, foi que as pessoas esperassem ter falta de ar para procurar auxílio médico. Morreu muita gente porque esperou sentir falta de ar para procurar o pronto-socorro. Muitas pessoas, João Ricardo, têm o pulmão comprometido 25%, 30%, 40% e não tem nenhuma falta de ar. E são pessoas que já estão em fase inflamatória e que precisariam tomar medicações como antibióticos para coibir a infecção secundária, como o próprio Clexane, que é enoxaparina, para reduzir a possibilidade de trombose na microcirculação do pulmão. Então, série de coisas que foram equivocadas porque começamos tratando errado a doença. Mas é tempo de retomar, é tempo de virar o jogo e nós estamos virando o jogo. Ontem o Hospital Carlos Macieira completou mais de 200 altas de pacientes com coronavírus. A nossa taxa de letalidade começou em 7,5%, hoje ela cai para 4%, mostrando que aqui a rede do Maranhão está sabendo tratar esses pacientes quando chegam para nós. Portanto, não espere ter falta de ar para ir para o pronto-socorro, procure uma unidade de saúde para fazer os exames, para fazer uma tomografia se o médico julgar necessário, para colher provas de atividade inflamatória e para começar o tratamento da maneira mais precoce possível, que essa é a verdadeira cura do coronavírus, da Covid-19. Não é hidroxicloroquina, não é ivermectina, não é anita, não tem nada disso. É tratamento, é medicina de boa qualidade. Deputado, a gente acompanhando nas redes sociais, a gente costuma ver o senhor, de fato, em alguns postos, algumas UPAs, fazendo aquele acompanhamento, né, do ambiente hospitalar. Como é que os profissionais da área da saúde, todos desenvolvidos, tanto na rede pública quanto na privada, mas principalmente na rede pública nesse momento, estão quanto a EPIs, enfim, a estrutura que está sendo dada para esses profissionais nesse momento de pandemia é a ideal? Eu não entendi. Fale de novo, por favor, João. Se o senhor, com essa visita que o senhor faz, né, nas UPAs e em outros hospitais, nesse momento de pandemia, principalmente na rede pública de saúde, a estrutura que está sendo dada a esses profissionais que estão nesse combate direto é a ideal quanto a EPIs e outros fatores? Olha, é o seguinte, muitas pessoas acreditam que elas precisam... Todo mundo que faz parte do hospital acha que precisa usar uma máscara N95 para entrar no hospital. E não é assim. Máscaras N95 elas são para áreas de risco para coronavírus, para Covid-19. Então, é um insumo que às vezes gera um pouco de controvérsia dentro do hospital, porque alguns querem utilizar, só que se a gente for fazer isso, vai faltar a máscara. Não é porque é um problema do Maranhão. Nos Estados Unidos faltou máscara N95. Teve gente que estava utilizando filtro de aspirador de pó para fazer o seu trabalho dentro dos hospitais. Então, esses insumos que são insumos mais custosos, dispendiosos, a gente tem que ter um uso racionalizado, usar quem precisa. Mas, de modo geral, eu não estou dizendo aqui que está tudo mil maravilhas em todas as unidades, mas eu tenho recebido muito menos denúncias de falta de EPI nas últimas 2 semanas do que no começo da pandemia, que quando foi que os serviços estavam começando a sua estruturação. Falar agora desse, como o senhor também falou ainda há pouco, né, do novo normal. Tem um projeto de lei que eu estava acompanhando aqui, no site da Assembleia, projeto de lei de sua autoria que determina sobre vários assuntos, né, sobre vários segmentos, melhor dizendo, o que deve ser feito nesse processo de transição. Alguns até bem parecidos
com determinações que constam no decreto editado essa semana pelo governador. Eu queria que o senhor falasse de forma resumida, né, porque são vários tópicos, para o ouvinte, o que o senhor está propondo nesse projeto de lei para áreas, por exemplo, como o comércio, né, os shoppings. Eu li aqui que tem tem a sua proposta de, nesse primeiro momento, esses ambientes receberem somente um terço, no caso, no máximo ali 30% da sua capacidade normal. Isso também se estenderia para os shoppings, deputado? Olha, ele trata de medidas de higiene, prevenção, ele faz uma série de ponderações da flexibilização de medidas de caráter social, fala sobre liberdade de circulação, fala sobre como deve ser o velório, o enterro, como é que deve ser a metodologia nos locais de culto religioso, fala sobre condições de reabertura de público de estabelecimentos comerciais e prestação de serviços essenciais. É muito bem detalhado. Fala sobre condições de abertura de instituições de ensino fundamental, médio, superior, infantil. Ele foi baseado no plano espanhol. Nós fizemos uma pesquisa, fizemos uma tradução e uma adaptação para a realidade do Maranhão. E a gente acredita que tem muita coisa que o executivo, o poder executivo vai poder aproveitar para que a gente possa voltar aos poucos até a vida que tinha antes, sabendo que vai demorar bastante para que isso aconteça. Como o senhor falou, locais de culto, em igrejas e ambientes semelhantes, a utilização de um terço do local e sem a possibilidade de fazer, nesse momento, aquela missa campal. Para o ouvinte ter uma ideia e dar um exemplo. Essa é uma das determinações que constam no projeto de lei, mas isso se estenderia, por exemplo, para uma área de comércio, uma área de shopping. O projeto de lei ele fala sobre essa questão também? A ideia nossa é fazer o rodízio, por exemplo. O que a gente tem sugerido aí para as pessoas? Por exemplo, lojas na Rua Grande, vamos funcionar aqui metade de 8 a 1 hora da tarde, a outra metade de 1 às 18, 19 horas. Lojas de shopping, vamos setorizar também da mesma forma. Vamos fazer com que todas as empresas, a partir de quantidade X de funcionários, façam verificação de temperatura de quem entra na loja, para saber se essa pessoa pode ter alguma virose em andamento e que pode, de repente, continuar uma transmissão. Tem muita coisa que dá para a gente fazer. A gente tem que se inspirar em exemplos como, por exemplo, da Nova Zelândia, que atuou muito precocemente, com medidas rígidas. Eles praticamente erradicaram a Covid-19 do país. É óbvio que eles têm condições que são peculiares do ponto de vista de população, de distribuição geográfica, mas tem muita coisa que a gente pode e está trazendo sob forma de projetos de lei, de diretrizes nesse sentido. Deputado Iglesio, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Tenha uma boa tarde. A gente fica à disposição aqui. À medida que o senhor tiver mais informações para passar para a sociedade pela Mirante M, estamos à disposição. Boa tarde.